Olá, primeiro ano! Vamos continuar trabalhando com contagem de números até 100. A professora vai trabalhar com vocês novamente para a gente relembrar todos esses números e como é que a gente faz essas contagens. Os números se apresentam para nós em forma de sequência, uma sequência numérica, e nós já conhecemos de 1 até 100. Como nós contamos esses números de 1 até 100? E com os números, nós podemos representá-los da seguinte forma. A professora Hilda vai explicar aqui no quadro. Por exemplo, eu tenho o número 12. Tá? Esse número 12 está representado aqui no quadro, tá? Com os seus algarismos. Então, eu usei o algarismo 1 para representar a dezena e o algarismo 2 para representar as unidades. E como é que eu escrevo esse número? Eu posso escrevê-lo com palavras também. Então, eu vou escrever o número 12, que a professora escreveu em letra cursiva, mas também posso escrever em letra bastão. Então, 12. Certo? Então, quando nós escrevemos um número, nós podemos escrevê-lo com algarismos ou com palavras. Então, se a professora pede para vocês, represente o número 27 com algarismos e com palavras, como é que nós vamos fazer? Vamos representá-lo com algarismos, então fica número 27 e vamos escrevê-lo com palavras. 27. Exatamente como nós pronunciamos. Aí nós vamos seguir com outros números que nós já aprendemos até chegar no número 100. Então, 12, 27. Depois eu chego no número, por exemplo, que eu acho um número muito lindo, que é o 33. Não sei por que a professora acha esse número lindo, mas que ele é lindo, ele é. Então, olha só, eu represento com algarismos, eu coloco o algarismo 3 no lugar da dezena e coloco o algarismo 3 no lugar da unidade. Então, como é que eu vou representar esse número com palavras? Eu vou escrever 33. Olha só que interessante uma coisa que a professora vai mostrar para vocês, tá? Quando nós colocamos o número 3, é engraçado porque o 3, o 30, vem do número 3. A palavra 30, a palavra trinca. Então, quando nós falamos 30, nós estamos falando de um número que está na dezena com o número 3. Então, olha só, agora eu vou colocar o número, vamos colocar o número 68, tá? Como é que eu vou colocar? Eu escolhi o algarismo 6 na dezena e coloquei o algarismo 8 na unidade. Eu tenho aqui o número 68, então eu vou representar esse número com palavras agora. Vou escrevê-lo, olha só, Então, quando nós colocamos a representação dos números, nós podemos representá-los de diversas formas. Nós podemos representá-los com algarismos e nós podemos representá-los com palavras. Quando a professora fala para vocês, vamos escrever com palavras o número 87. Muito bem, nós vamos escrever com palavras e também podemos representá-lo, se ela diz assim, vamos escrever com algarismos, vocês colocam dessa forma. E se formos escrever com palavras, desta forma. Então, um bom exercício que nós podemos fazer é contar os números de 1 até 100
sabendo a ordem que eles se apresentam. O que a professora quer mostrar para vocês, que é bastante importante? Vamos fazer uma brincadeira com a professora. Eu coloco 2 números para vocês. Coloco aqui o número 23, coloco o número 47, vou colocar o número 55, vou colocar o número 90, que é um número grande, 96, vou colocar o número 74 e vou colocar o número 88. Muito bem. Eu coloquei alguns números aqui para que a gente comece a pensar qual número é maior e qual número é menor. Pois bem, para eu formar o número 23, certo? Que aqui está escrito com algarismos. Para eu formar o número 23, eu preciso de 2 dezenas e 3 unidades. Então, vamos lá. Eu preciso de 2 dezenas, lembra dos nossos palitos? E 3 unidades. Vamos contar com a professora? Quantos palitos tem numa dezena? Eu fiz um amarradinho e eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que caiu. Então, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho 10. Então, eu tenho, quando eles estão juntos, os 10 formaram uma dezena. Mas o meu número tem 2 dezenas. Então, eu vou colocar esses 10, vou pegar mais 10, vocês já sabem que tem 10 aqui. Então, eu tenho 10 mais 10, eu tenho 20. E aí, eu tenho 3 unidades que não formam o número 10. Então, o que acontece aqui? Esses 3, tá? Aqui não conseguem formar uma dezena. Por isso, eles ficam representados na casinha das unidades. No lugar das unidades ficam aqueles que não completam 10. E aqui nós temos já 20 palitos, 10 mais 10 que completaram 20 palitos. Então, eu tenho o número 23 representado com palitinhos. Agora, eu vou deixar o número 23 separado, paradinho aqui. Mas eu vou contar com vocês o número 47. Olha só, eu tenho um amarradinho de 10, 2 amarradinhos de 10, 3 amarradinhos de 10, 4 amarradinhos de 10. Eu tenho 4 amarradinhos de 10. Quantas unidades eu preciso? Preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, vamos lá. Eu tenho esses 7 números aqui, tá? Essas 7 unidades, 7 palitos. O que eu faço com os 7 palitos? Eles não completam 10. Então, aonde eu vou colocar esses palitinhos? Vou colocar esses palitos na casa da unidade. Aqui. E vou colocar esses 40 palitos que formaram 10, mais 10, mais 10, mais 10 na casa da dezena, certo? Então, eu tenho aqui 4 dezenas e 7 unidades. Mas quantas unidades eu tenho aqui nesse amarradinho? Eu tenho 10 unidades. Acontece que cada vez que eu completo 10, eu transformo essas unidades numa dezena. Então, nossa numeração, os números que a gente aprende, no nosso sistema de números, eles são números contados de 10 em 10, certo? Então, quando a gente começa a contar os palitinhos, amarrá-los de 10 em 10, nós sabemos a quantidade de palitos, porque nós sabemos que cada palito aqui contém 10, cada amarradinho contém 10 palitos.
Então, aqui nós temos uma dezena. Olha que interessante a palavra 10. Ela vem... Como é que eu escrevo? 10. Como é que eu represento? Uma dezena. Certo? Essa dezena que a professora vai representar, ela é composta de 10 palitos. E uma coisa muito importante é a gente comparar esses números aqui, certo? Vamos comparar todos esses números. Me ajudem a pensar. Esse número aqui, ele tem 2 dezenas. 47 tem 4 dezenas. 55 tem 5 dezenas. 96 tem 9 dezenas. 74 tem 7 dezenas. 88 tem 8 dezenas. Muito bem. Eu quero perguntar para vocês qual é o número maior. Vejam bem, contem as dezenas com a professora. Qual é o número maior? Aquele que tem 2 dezenas ou o que tem 4 dezenas? Eu estou comparando o número 23 com o número 47. Qual é o número maior? 23 ou 47? O número maior é o número 47, porque ele tem 4 dezenas. E o 4 é maior do que o 2. Prestem atenção de novo. Eu tenho aqui o número 55 e tenho também o número 96. Pergunta importante. Vamos treinar com a professora aqui. Qual é o número maior? Ou seja, aquele que tem mais dezenas. Eu tenho 55 e 96. Quantas dezenas eu tenho aqui? Eu tenho 5 e aqui eu tenho 9. Qual é o número maior então, pessoal? O número maior é o 96, porque 96 é composto por 9 dezenas e 6 unidades, certo? Se nós olharmos aqui, esse número 55, ele contém 5 dezenas, mas esse aqui tem 9, então o 55 é menor que o 96. Agora vamos para uma última comparação. Nós temos o número 74 e temos o número 88. Quantas dezenas tem o número 74? O número 74 tem 7 dezenas, certo? O número 88 tem 8 dezenas. Então, a pergunta é, qual é o menor entre esses dois aqui? O número menor é o 74, porque 88 tem 8 dezenas e o 74 tem 7. Então, nós vamos sempre contar as dezenas para descobrirmos. Mas a última coisa que nós vamos falar. Muito bem, quando eu consigo formar, presta atenção, eu consigo formar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Quando eu consigo formar 10 dezenas, eu não posso mais representar esse número apenas com 2 algarismos. Eu preciso representar esse número com 3. Então, eu vou escrever uma dezena, 10 dezenas, que são iguais ao número 100, que possui 1, 2, 3 algarismos. Aqui, quando a gente escreve o número 100, eu tenho uma centena. Então, pessoal, a pergunta é: qual é o número maior de todos que está escrito nessa tela, nesse quadro? Qual é o número maior de todos? É o 100 ou é o 74? É o número 100, porque aqui eu conto uma centena, ou melhor, 10 dezenas,
que vai formar uma centena. Então, aqui eu tenho o número 74 e o número 100. Este número 74 é menor do que o 100. Então, agora nós já sabemos como é que nós formamos uma centena. E eu quero que vocês continuem trocando palitos e prestando bastante atenção como é que nós nos organizamos com números maiores ou menores. Um grande abraço e até a próxima!